Boa noite, meu querido irmão. Mais uma vez nós estamos juntos aqui no nosso canal ICE Maracanã, aqui no YouTube. Inclusive, não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de deixar algum comentário, alguma pergunta. Sou o pastor Sandro Pontes, Igreja Cristã Evangélica do bairro Maracanã, em Anápolis. Você sempre será muito bem-vindo, tanto no nosso canal quanto na nossa igreja. Os cultos aos domingos, sempre às 19 horas. Hoje eu quero compartilhar com você Apocalipse, capítulo 3, verso 7 em diante, que é uma carta destinada a uma das igrejas do Apocalipse, chamada de Carta às Igrejas do Apocalipse. Você tem aqui 7 cartas, né? Uma carta, o Apocalipse com 7 pequenas cartas dentro, que foram destinadas, essas cartas, às igrejas ali da região da Ásia. Diz o seguinte, Apocalipse 3, de 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí é o nosso texto de leitura para meditação aqui nesse momento especial. Querido irmão, nós vamos conversar hoje então sobre Apocalipse. Aqui no início do livro de Apocalipse, você tem Apocalipse sendo a revelação, você tem João tendo uma visão uma visão de Jesus Cristo, e Jesus aparecendo e dizendo para ele aquilo que ele deveria fazer e escrever. E aqui João, ele é orientado, ou ele recebe uma ordem de escrever para as 7 igrejas que ficavam na Ásia. E Filadélfia é uma dessas 7 igrejas, uma das 7 cidades. E havia uma igreja cristã nessa cidade importante ali da Ásia Menor. Queridos, conhecendo um pouquinho melhor a Filadélfia, ela fazia parte da província romana da Ásia. Das 7 cidades, essa Filadélfia é a mais nova. A cidade ela fora devastada por um terremoto em 17 depois de Cristo, e ela foi reconstruída com a ajuda do imperador, o Tibério. Ele foi o imperador que auxiliou a construção dessa cidade. Lembrando que a palavra Filadélfia ela se relaciona com amizade, com amor entre amigos. Essa é mais ou menos a ideia da palavra Filadélfia. Naquilo que diz respeito você tem aqui uma setinha, mais ou menos onde está essa cidade hoje, na região da Turquia, ali na Ásia, certo? Na Ásia Menor. Aqui você tem fotos atuais da cidade, como a cidade está hoje, uma cidade pequena ao pé dessa montanha importante. E quando você pensa nas riquezas dessa cidade, naquela época, agricultura, indústria, uma importante produção de vinho, lã, pele de tecidos, produtos de couro. Então era uma cidade pujante, uma cidade importante também na sua área comercial e econômica. Nas questões religiosas havia uma grande imersão na idolatria, vários templos dedicados a vários deuses e o culto ao imperador, que era comum no Império Romano, e muito mais forte aqui numa cidade que havia recebido os favores do imperador na sua reconstrução após o terremoto. É exatamente essa cidade sobre a qual estamos falando, a cidade de
Filadélfia. Aqui há registros, né, de achados arqueológicos, de algumas inscrições, remontando ao deus, alguns deuses, inclusive aqui um altar para a deusa Hestia, deusa do coração e do lar. Então você tem esses eventos aqui, ou esses itens, que remontam a essa época da igreja e que demonstra a idolatria, demonstra a pluralidade em relação aos deuses na época da cidade. E ela, embora não tivesse uma importância militar tão grande, ela ocupava uma região estratégica importante e ela servia como um elo para fazer essa união entre pessoas diferentes, culturas diferentes. Ela era uma cidade fronteiriça muito importante. E ela tinha as portas suas abertas para vários lugares do mundo. Essa é a cidade de Filadélfia. E aqui, meu querido irmão, a questão é, o que nós podemos entender agora já sendo transportados aqui para o texto bíblico? Naquela cidade tinha uma igreja. E o evangelho na região não cresceu de lá para cá. Você deve ter aí nessa região aí 1.000 pessoas aproximadamente que se declaram cristãs nessa região. Naquela época era uma igreja que estava começando, provavelmente uma igreja importante, que ela recebe uma das 7 cartas. Pensa, se Cristo escreve ou manda escrever uma carta para 7 igrejas, essa era uma das 7 igrejas, das tantas igrejas que já existiam nessa época. E a pergunta que nós fazemos é, o que essa igreja tinha de bom para receber essa carta? Quais os defeitos que essa igreja tinha que mereciam ser exortados ou que eles precisavam ser avisados? Quais são as virtudes que essa comunidade tinha para receber ali uma carta tão importante? E é essa questão que nós vamos lidar hoje, pensando o que uma igreja, a milhares e milhares de quilômetros de distância, essa igreja tem em comum com as nossas necessidades, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, ou você de alguma outra comunidade evangélica, ou de uma outra igreja, ou mesmo que não tenha igreja. Qual é o que é essa igreja lá em Filadélfia, a milhares de quilômetros de nós, a uma distância de vários e vários séculos, transportando a realidade dela para cá? O que ela nos ensina? O que ela ensina para mim? O que ela ensina para você, meu querido irmão? O que ela ensina para você que ainda não pertence a nenhuma igreja? O que ela nos ensina? E é exatamente essas questões que nós precisamos conversar nessa noite ou em outro período do dia em que você está. Vamos conversar sobre isso. Todas as cartas, as 7 cartas, elas têm a mesma estrutura. Elas têm um elogio, elas têm uma repreensão e elas têm uma promessa. Existe uma igreja que não tem nenhum elogio, que triste, né, meu querido irmão? E existem 2 igrejas que não têm repreensão. Uma que não tem elogio e 2 que não têm repreensão. Ou seja, quando Jesus escreve, ou manda escrever, Jesus não escreve, mas ele manda escrever uma carta para essa igreja, para 2 delas, ele não inclui nos textos uma advertência. Ele não inclui nos textos uma advertência, uma admoestação. Não há essa inclusão. E exatamente uma dessas 2 igrejas, uma delas é a igreja de Filadélfia, a igreja que nós estamos trabalhando hoje. Então ela não tem advertência. Lendo as outras 7 cartas, as 7 igrejas, você vai encontrar advertência para 5 delas. Você não vai encontrar elogio para uma delas, mas basicamente todas as 7 cartas têm a mesma estrutura. Primeiro, um elogio, versículos 7 e 8, que nós acabamos de ler aqui. O elogio, quem é que diz primeiro? Quem é que diz? Quem diz é o santo, é o verdadeiro. Aqui há uma ordem, né, para João, não é o anjo escreve, é o anjo escreva. Ou seja, ele está dando aqui uma ordem, está dizendo escreva. Para escrever para essa igreja, para fazer a essa igreja um elogio. E eu fico perguntando, qual seria o elogio que você faria para a sua igreja hoje? Para você que é um irmão, um crente, um cristão, que está em algum lugar do mundo, qual é o elogio que você faria hoje para a sua igreja? Eu creio que a igreja nossa, a nossa Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, nós teríamos tantos elogios para essa igreja. Mas eu poderia citar alguns: uma igreja cuidadosa,
extremamente cuidadosa uns com os outros, uma igreja extremamente amorosa, uma igreja caridosa, uma igreja muito firme na palavra. Então nós teríamos muitos predicativos, muitos elogios para a nossa comunidade. Aqui para a igreja de Filadélfia, o anjo, né, aqui ele diz, olha, ao anjo da igreja, ou seja, ao anjo, não o anjo, mas ao anjo, quando ele vai receber essa carta, ele vai saber que quem a escreveu foi o santo, o verdadeiro, aquele que é puro, o único que é santo, que tem as chaves de Davi na mão. Olha aquele... Aqui, meu querido irmão, provavelmente aqui uma referência, pode ser a ideia do Eliaquim, Isaías 22:2. Lá tem uma profecia dizendo, olha, ele era para o Eliaquim, quando ele estava sendo, o Sebna estava sendo desaprovado como mordomo da casa real, o Eliaquim foi prometido a ele que ele teria as chaves da casa, teria entrada livre e franca. É claro que isso tudo era uma profecia. E aqui você tem Jesus dizendo que eu, Jesus Cristo, tenho as chaves nas mãos, eu tenho a chave, eu posso abrir e fechar qualquer porta. Então é interessante como o mundo, né, como as tendências do mundo, seculares, elas têm um viés totalmente contrário àquilo que a Bíblia mostra. Aqui você está vendo um slide de 2017 e dizendo o seguinte, após longa espera, a chave da cidade é entregue na Sapucaí, sem a presença do Crivella. O que é isso aqui? Antes do carnaval, antes um pouco do carnaval, o rei Momo, que é um rei totalmente pagão, ele recebe no carnaval a chave da cidade, como se ele pudesse abrir e fechar a cidade, ou seja, ele tem as portas da cidade nas suas mãos. Olha que contraditório. O texto bíblico diz que não, quem tem a chave para abrir e fechar é Jesus. E esse elogio que ele faz para aquela igreja é um elogio tão bonito que ele se enquadra, se adequa a quase todas as igrejas do Brasil, quase todas as igrejas do mundo. Olha, eu sei que vocês têm pouca força, pouquíssima força, vocês são pequenos. Vocês lutam a luta diária, a cada dia. Mas vocês guardaram a minha palavra, e não negaram o meu nome, vocês não blasfemaram contra mim. Queridos, olha que elogio mais lindo para uma igreja. Vocês são fracos, vocês são pequenos. E você sabe, meu querido irmão, que a maioria das igrejas do Brasil são igrejas pequenas, comunidades carentes, comunidades que inclusive têm grande dificuldade até na sua própria manutenção. E mesmo dentro da sua manutenção, ainda tiram dinheiro para ajudar numa cesta básica, tira dinheiro para o missionário que está em um lugar distante. Boa parte das igrejas, elas de fato, meu querido, elas são igrejas pequenas, igrejas com pouca força. E aqui o Jesus está dizendo, escreva para Filadélfia, aquela igreja é uma igreja que guardou a minha palavra, que não negou o meu nome. E você sabe, irmãos, vocês sabem, irmãos, que negar o nome é de fato uma das coisas mais difíceis para um cristão. Você conhece um cristão desonesto, você conhece um cristão que infelizmente não cresceu como cristão, ele passa as pessoas para trás, ele às vezes não é fiel à sua esposa, ao seu esposo, não é um bom funcionário, mas diga para ele, então nega o nome de Jesus. Ele dificilmente, um cristão, vai ter coragem de fazer isso. Em Atos capítulo 26:11, o apóstolo Paulo, ali fazendo os seus relatos de tudo que ele fazia, ele dizia, olha, quando eu era perseguidor dos cristãos, eu fazia de tudo para que os cristãos blasfemassem o nome de Jesus, que eles negassem Jesus. E é de fato uma das grandes características dos cristãos mundo afora. Manter-se firme com o nome de Jesus. Meus irmãos, nós cristãos somos os maiores, somos os mais perseguidos no planeta Terra. Não há nenhuma outra religião que perde tantos cristãos por ano, cristãos presos, cristãos apedrejados, cristãos mortos, cristãos encarcerados. Nós somos, de fato, o grupo que mais sofre perseguição no mundo. E aqui você tem dizendo, olha, você, igreja de Filadélfia, isso se aplica a boa parte dos cristãos. Olha, o meu principal elogio que eu passo para vocês é, vocês não negaram o meu nome. Vocês não negaram o meu nome. Que maravilha, que maravilha.
É tão bom saber que o Deus que abre e que fecha portas, o Deus, aquele Cristo que é capaz de abrir todas as portas que nós temos diante de nós como igreja, Ele é o mesmo Cristo que reconhece a nossa fidelidade, meus irmãos. Que bom! Como é bom ser fiel, como é bom um dia chegar diante de Cristo, num futuro que eu não sei qual será, pode ser daqui a 1 minuto, ou pode ser daqui a décadas, chegar diante de Cristo e ouvir do Senhor, olha, você ficou fiel e por isso que eu fui abrindo as portas para você, porque eu sabia que você era fiel naquele determinado lugar, que a sua igreja, em especial no contexto da pregação e da carta, a sua igreja se manteve fiel. Olha, havia às vezes pregações das mais esquisitas, havia todos os problemas, mas vocês não, vocês se mantiveram fiéis. Eu fui abrindo a porta do reino para vocês. Que maravilha! Esse é o elogio da igreja de Filadélfia. Agora, meu querido, na estrutura natural, você deveria encontrar uma advertência. Para a igreja de Éfeso, a advertência é: abandonaram o primeiro amor. Esmirna não tem. Pérgamo, vocês estão seguindo a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Tiatira, vocês seguem a doutrina de Jezabel. Sardes, vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Laodiceia, você é morno, mas acham que são pobres e acham que vocês são ricos, mas de fato são pobres. Vocês acham que são ricos, mas de fato são pobres. Todas essas igrejas são advertência. Para Filadélfia não há advertência. Que maravilha, né, meu querido? Imagina nós recebermos, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, uma carta do Senhor Jesus dizendo, olha, eu não tenho que puxar a orelha da igreja. Creio que esse é o nosso objetivo, sim, como igreja. Esse tem que ser o nosso objetivo, o nosso alvo. Pastor, mas não é possível. Não é possível? Há 2 igrejas no Apocalipse que para 2 igrejas não há advertência. É o nosso objetivo. Bom, como não tem advertência, seguimos aqui que de fato é a promessa. Então há o elogio, uma advertência que para Filadélfia não existe, e logo em seguida uma promessa. Eu dividi a promessa em 2, porque de fato há 2 promessas, uma intermediária e depois a promessa pronta, né? A promessa maior. Vamos lá? Fiquem de olho para vocês verem o que eu vou fazer com a sinagoga de Satanás. Olha, havia perseguições de gentios, havia perseguições de outras pessoas. Nesse caso em especial, parece-nos que a perseguição era de falsos judeus, porque eles dizem que são judeus, mas eles não são judeus. Então é uma sinagoga. Sinagoga é o quê? É um lugar de reunião dos judeus em vários lugares do planeta. Jesus frequentava uma sinagoga nos seus dias. Então está dizendo, olha, existem pessoas que se organizam em torno de uma sinagoga e se dizem judeus, mas não são. Eles um dia vão assistir ao que eu faço por vocês e eles verão que eu amei vocês como igreja. Olha que maravilha, meus irmãos, que promessa maravilhosa é essa? Eles verão que eu amei a sua comunidade. Continuem firmes, façam aquilo que é certo, porque Jesus Cristo manda dizer para nós, manda dizer para você como cristão, olha, eles um dia, todas as pessoas assistirão a mim vendo o amor que eu derramo em favor de vocês. Nós estamos trabalhando aqui com a ideia de uma igreja amada e de uma igreja amável. Creio que essas duas coisas andam muito próximas. Uma igreja que é amada, ela precisa ser amável. Uma igreja que é amável era uma igreja amada. O amado por Deus é absoluto. O amável, há algum tipo de relativização, porque há momentos em que a igreja precisará se posicionar e às vezes ela vai deixar de ter essa amabilidade por causa de alguns dos seus posicionamentos. Mas de forma geral, a igreja ela é amada e ela é amável. A igreja, irmãos, ela precisa ter simpatia e empatia. E ela não pode ter antipatia e apatia. Mas pastor, mas que tanto de palavras parecidas? Simpatia é alguém gostar de você, achar que você faz um bom trabalho. A igreja precisa ser simpática. Em Atos diz que a igreja contava com a simpatia do povo. A igreja precisa ter empatia. A empatia é sofrer o sofrimento de alguém. Tia, essa expressãozinha, tia,
esse radical tia tem a ver com sofrimento. Então, a empatia é sofrer o sofrimento das pessoas. A igreja não pode passar em brancas nuvens. A igreja precisa ter empatia com a dor do próximo. Com aquele que pede esmola, com aquele que dorme na porta da igreja, com aquela mãe que não tem o esposo ao seu lado, com aquele pai que não tem a esposa ao lado, com aquela criança que não tem seus pais. Tem que ter empatia. O que ela não pode ter é apatia, preguiça e antipatia, ser vista com maus olhos pelas pessoas. Essa não. Simpatia, empatia, que de fato são atributos que vêm da amabilidade, mas só pode ser amável alguém que recebe todo esse amor de Deus. É uma promessa. É uma promessa. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Sabe por quê? Porque vocês guardaram e guardam a minha palavra. Guardam a minha palavra. Fiquem firmes, porque em breve, vocês ficando firmes, vocês vão ter a coroa de vocês até o final. A coroa vocês vão receber e ninguém vai tomar a coroa de vocês. Que maravilha, meus irmãos, que promessa belíssima que é essa. Primeiro, mostrar para aqueles que perseguem a igreja, e como ainda existem, né, meus queridos, no século XXI, a gente pensa, mas não é possível que isso ainda existe. Irmãos, existe e sempre existirá, porque Jesus, por mais de uma vez, nos informou que nós seríamos enviados como ovelhas no meio dos lobos. Na oração sacerdotal, Jesus ora por nós, dizendo que nós seríamos odiados pelo mundo. Então, sempre haverá perseguições, sempre haverá sinagoga de Satanás, sempre haverá. E Jesus está dizendo, calma, calma. Um dia, todos assistirão o quanto eu amei vocês e quanto amo cada um de vocês. Queridos, grande aprendizado é que o Evangelho ele é pregado por meio da palavra. O texto diz, vocês guardaram a minha palavra e eu guardarei vocês. Guarde a palavra do Senhor Jesus. Guarda, irmãos. Guarda a palavra de Jesus. Não se adequem ou não façam aderências muito profundas com visões, com profecias, com sentimentalismo. Tudo isso nos ajuda também a servir a Deus, não tenho dúvida. Mas o cristão firme, aquele que permanece, aquele que não irá perder a sua coroa, é aquele que é firme na palavra. E esse é amado de fato pelo Senhor. E por fim, a promessa final. Aí ele fecha. Aqui o Senhor, o dono da igreja, Jesus, está mandando João, escreva, João, mais uma promessa para essa igreja maravilhosa. Que espetáculo, que delícia participar de uma comunidade como essa de Filadélfia. Que delícia saber que Jesus Cristo está muito satisfeito com a história dessa igreja. Que maravilha. Que nós sejamos assim, meus irmãos, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. E você que me ouve, que me assiste de uma outra igreja, ajude a sua igreja também a ser assim, essa igreja que tem elogios para receber do Senhor. Esse é o caminho, a palavra é um caminho, amor, ser amada e ser amável. E ele termina então aqui a sua promessa. Olha, é para o vencedor, para o vencedor. O vencedor, ele irá receber uma coluna no santuário. Lembra que eu disse no começo que essa cidade passou por um grande terremoto e ela teve que ser reconstruída com a ajuda do imperador Tibério? Olha aqui essa relação bastante interessante. Olha, vocês sabem o que significa uma coluna. Aí, olha, vocês sabem o que significa uma coluna. Coluna da sustentação. Vocês serão coluna no meu santuário e vocês vão receber uma tatuagem. Vocês receberão uma tatuagem. Olha para vocês verem como é que funciona. Esse rapaz fez uma tatuagem da camisa do Fred, jogador do Fluminense, nas costas. Olha aí a tatuagem. Olha esse, meus irmãos. Eu assisti até a um documentário desse senhor recentemente em algum canal do YouTube, mostrando a história dele. Ele prometeu que se o Santos Futebol Clube ganhasse uma partida, um campeonato, ou ganhou, ele faria uma tatuagem do time do coração na testa.
E ele coloca aqui a tatuagem do time do coração dele na testa. O texto bíblico, meus irmãos, está dizendo que a nossa promessa é a promessa para Filadélfia, que se estende aos crentes fiéis do mundo. Eles serão coluna. Você deve estar pensando assim, olha, eu me lembro do fulano de tal. Aquilo era coluna. Ele morreu, coluna. Ele foi firme, passou por tantos problemas na vida, mas foi coluna até o final. Talvez você diga assim, olha, eu conheço um irmão na minha igreja que aquele é coluna. E a pergunta que eu faço, se esse irmão não é você, por que que não é? Por que que não é? Você será feito coluna. Aquele que se mantiver firme até o final será coluna. E ele receberá uma tatuagem. Qual tatuagem? Ele terá nomes escritos no seu corpo. O nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o nome de Jesus Cristo. Ele terá isso impresso, carimbado, identificando que aquele crente que você, espero que você receba essas tatuagens, dizendo, esse é filho meu, pode entrar para a eternidade comigo, porque eu estou firme até o final, porque eu estou caminhando na firmeza da palavra, do amor. Eu estou ajudando a construir uma comunidade, uma igreja que é firme, que não cedeu às blasfêmias ou às perseguições da sinagoga de Satanás, mas se manteve firme na palavra, recebendo amor e agora está recebendo uma tatuagem no seu corpo com o nome de Jesus, com o nome de Deus, escrito Nova Jerusalém. Quem? Só os que podem ouvir. Só os que podem ouvir. Não é para todos, para apenas aqueles que podem ouvir. Fala, mas pastor, não são todos que podem ouvir, pastor? Não, não são todos que podem ouvir. Não são todos que podem ouvir. Infelizmente, há muitos que estão escutando, mas não ouvirão. Há tantos que terão a oportunidade de ouvir, mas terão a audácia de recusar essa mensagem tão maravilhosa para o coração dele. É só para aqueles que têm ouvido, aqueles que vão ouvir pelo Espírito Santo. No mundo onde há muitas vozes, aqueles que ouvirem a voz do Espírito Santo receberão todas essas promessas tão maravilhosas que nós lemos aqui a Filadélfia. Queridos irmãos, uma igreja que não tem exortação, uma igreja que não tem bronca, uma igreja que recebe elogios, firmeza, eu te amo, você é amável, você é amada, você é firme na palavra. Uma igreja que recebe todas essas promessas tão maravilhosas da parte do Senhor Jesus. Olha, você é minha igreja do coração, você é amada. Mesmo que você tenha tão pouca força, você ficou firme na palavra, você firmou o pé, você foi uma coluna com a sua estrutura muito bem firmada, que dá sustentação. E um dia eu vou te recompensar com tudo isso com o meu nome, como um carimbo para a eternidade, morando com Cristo. Que o Espírito do Senhor tenha falado ao seu coração nesse dia. É a nossa palavra do coração do pastor para o coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Senhor Jesus, obrigado por esta noite ou pelo momento do dia que o irmão está me ouvindo. Deus amado, que ele construa a sua vida como uma coluna, que ele pertença a uma comunidade, que essa comunidade seja como Filadélfia, com elogios, com promessas, mas uma comunidade que vai vivendo a santidade firmada na palavra. Deus amado, oramos, Senhor, por nós, pela nossa igreja, pelos irmãos que me ouvem, por outras denominações, por outras igrejas, para que cada um dos nossos irmãos, que cada um dos crentes, que possa ouvir a voz do Espírito nesse dia, meu Pai. Deus amado, oro pelos enfermos, oro por aqueles que estão vivendo problemas familiares, oro por aqueles que têm sofrido com seus filhos, oro por aqueles que têm sofrido com seus pais, oro pelos desempregados, oro por aqueles que estão angustiados por alguma questão. Deus amado, oro por todas essas pessoas, rogando ao Senhor, ao dono de tudo, que possa intervir na vida dessas pessoas, Senhor. Deus amado, essa é a nossa oração, meu Pai. No nome de Jesus Cristo que eu faço. Amém, amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o
consolo que vem do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.